Deu gás, né? Saca insana. Muito bom. Pronto, já tá gravando já. Vamos lá. Então, ABCD, vou botar aqui A, B, C e D. As bissetrizes dos ângulos A e D são perpendiculares. Vamos ver. Aqui é o ângulo... Então, a bissetriz do ângulo A e a bissetriz do ângulo D. O que ele está dizendo? Que esse ângulo aqui que elas formam é de 90. Será que isso é verdade? Bom, primeira coisa que você não pode fazer, começar supondo que é 90. Tá? Você tem que chegar nessa conclusão. Então você tem que fingir que você quer calcular esse ângulo X aqui. Você tem que chegar na conclusão de que ele é 90. Tá? Então esse é um erro que os alunos costumam cometer quando fazem problemas de afirmativas. Né? Eles não sabem muito bem o que eles têm que colocar como hipótese e o que eles têm que colocar como tese. Tá? Hipótese são os dados do problema. Tese é a resposta que você quer chegar. Eu quero chegar na conclusão de que x é 90. Se for verdadeiro. Se eu chegar que x é 80, então é falso. Tá bom? Beleza. Aí, vamos lá. Vou chamar... como isso é uma bissetriz, então esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa. Como isso é uma bissetriz, esse ângulo é beta e esse ângulo é beta. Tudo bem? Primeiras coisas. Aí, o que eu posso fazer? Primeiro, vou notar o seguinte. Ó. O que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados paralelos, não é isso? E retas paralelas servem para quê mesmo? Servem para alguma coisa? Transporte de ângulos. Eu ouvi vocês falando mentalmente. Então, repare, esse ângulo aqui de 2β, ele é igual a esse ângulo aqui de 2β. E por quê? Porque são alternos internos. E se você reparar, ó, 2β mais 2α dá 180. Então, ó, 2α mais 2β é igual a 180. Então, alfa mais beta é 90. Tá? Vamos supor que essas bissetrizes se encontram no ponto P. Agora, olhando para o triângulo ADP, o que acontece? A soma dos ângulos internos é 180. Então, alfa mais beta mais x tem que dar 180. Porém, nós já vimos que alfa mais beta é 90. Logo, o x é 90. Então, de fato, essas bissetrizes são perpendiculares. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Beleza? Tá? Então, a primeira afirmação está aí, verdadeira. Segunda afirmação, vamos ver. Os ângulos A e C são retos, então as bissetrizes dos ângulos B e D são paralelas. Ah, tá. Não fala PCD, tem paralelo PCD. Em que os ângulos B e C são paralelos, são retos. Pode desenhar isso lá. Aqui é o ângulo de 90. É só pensar que são dois triângulos retângulos, assim. São dois triângulos retângulos com a hipotenusa comum. Né? Então aqui fica A, B, C e D. E eu tenho dois ângulos de 90. Um ângulo de 90 aqui, um ângulo de 90 aqui. Certo? Beleza. Aí, se os ângulos A e C são retos, as bissetrizes dos ângulos B e C são paralelas. Vamos ver. Eu vou traçar a bissetriz aqui. E vou traçar a bissetriz aqui. Repare que agora não é a bissetriz. A bissetriz é a linha aqui. Entendeu? Ela não é a diagonal. Aí o que eu quero provar? Ele quer que você chegue na conclusão de que elas são paralelas ou não são paralelas. Então vamos ver. Eu vou chamar, se é uma bissetriz de alfa e esse ângulo de alfa. Isso é uma bissetriz, então vou chamar esse ângulo de beta e esse ângulo aqui de beta. Tá legal? É só que tem por enquanto. E agora, o que eu vou fazer? Olha, não. Essa bissetriz ela continua aqui. Será que elas são paralelas? Olhando assim até parece que são, mas eu não posso ir no parece, né?
Então a gente tem que realmente comprovar essa afirmação. Bom, como é que a gente vai mostrar que duas retas são paralelas? Duas retas vão ser paralelas se elas forem o mesmo ângulo com a vertical. Se esse ângulo for 30 e esse também for 30, é porque paralelas. Eu apenas peguei a reta e cheguei ela para o lado. Então eu não girei ela. Quando a gente gira a reta, é que o ângulo muda. Se eu só cheguei ela para o lado, o ângulo não vai mudar. Então, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que, para provar que duas retas são paralelas, eu tenho que mostrar que elas estão formando o mesmo ângulo com uma transversal comum. Tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Primeiro eu vou usar o fato de que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D é 360. Então, ó, 2α mais 2β, que são os ângulos alfa, A e C, né? Desculpa, B e D, mais 90 do A mais 90 do C é igual a 360. Então, 2α mais 2β é igual a 180. Então, alfa mais beta é igual a 90, certo? Alfa mais beta é 90. Então, se alfa mais beta é 90, repare, se aqui é 90, aqui é alfa. Olha para esse triângulo. Imagina que essa bissetriz do vértice D, ela bate no lado AB, num ponto P, e a bissetriz do B bate lá num ponto Q. Olha para o triângulo APD. APD. O que acontece? Aqui é alfa, 90, então aqui é o 90 menos alfa. 90 menos alfa quem é? É beta, que alfa mais beta é 90. Então, repare, se você olhar para o lado AB, as duas retas bissetrizes formam um ângulo beta com ela. Logo, elas são paralelas. Né? Então, DP é paralela a BQ. Entenderam isso? Tá? Então, verdadeira essa afirmação também. Terceira afirmação, vamos ver. Se ABCD é um paralelogramo e MN são os pontos médios dos lados AB e CD, respectivamente, então BN e DM dividem a diagonal AC em 3 partes iguais. Vamos ver. Tem um paralelogramo. Tem um paralelogramo aqui. A, B, C e D. Se ABC é um paralelogramo, MN são os pontos médios dos lados AB e CD, respectivamente. Então, M está aqui, é o ponto médio de AB. N está aqui, é o ponto médio de CD. Então, BN e DM. DM e N. Dividem a diagonal AC em 3 partes iguais. Ou seja, se eu pegar aqui, ela vai cruzar no ponto P e aqui vai cruzar no ponto Q, certo? Aí ele está dizendo que essas 3 partes vão ser iguais. Aqui é ponto médio e aqui também é ponto médio. Tá? Repare que os lados opostos do paralelogramo são iguais, né? Então, dois tracinhos aqui e aqui acima também. Tá legal? Aí vamos lá. Será que é verdade? Pelo desenho parece que é verdade. Se parece, eu posso botar que é verdadeiro, tudo bem? Nada a ver. Não posso botar que é verdadeiro porque parece. Eu tenho que provar isso. Vamos lá. Como é que eu provo isso? Bom, dá para usar argumentos aqui de semelhança, mas eu não queria usar isso. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou resolver isso. Talvez eu tenha que usar... Bom, o que acontece? Esse ângulo aqui, alfa, é igual a esse ângulo alfa. Por quê? Porque num paralelogramo os lados opostos são paralelos. Retas paralelas servem para quê mesmo? Transporte de ângulo. Transporte de ângulo, exatamente. Tá? Então esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa.
E também esse... tem que mostrar muita coisa aqui. Queria fazer de um jeito simples, deixa eu pensar. Dá um minutinho aqui. Não quero confundir a cabecinha de vocês. Esse triângulo. Esse triângulo. Tá, olha só. O que acontece? O lado, o quadrilátero B, N, vocês conseguem ver minha setinha mouse? Conseguem, né? Sim, conseguem ver minha setinha? Ou só eu acho? Então, olha só, quadrilátero B, M, D, N. B, M, D, N. B, M, D, N. Esse quadrilátero é um paralelogramo. Por quê? Porque, olha só, o lado ND é paralelo a DN, porque eles estão em lados opostos do paralelogramo, então eles são paralelos entre si. E eles têm o mesmo comprimento, que é metade do lado do paralelogramo. Tá? Então, se você tem dois segmentos paralelos e de mesmo comprimento, certamente eles vão formar um paralelogramo. Tá? Certamente eles vão formar um paralelogramo. Então, primeiro você tem que notar isso. Isso é um paralelogramo. Significa que os lados DM, o lado DM é paralelo a BN, né? E o lado lateral é paralelo a esse outro. E o que significa que são paralelos? Significa que esse ângulo betinho aqui é igual a esse betinho aqui. Tá certo? E daí? E daí que esse betinho aqui é alterno interno com esse betinho aqui, porque eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então aqui também é betinha. Tá legal? Agora eu quero que vocês olhem para os triângulos APM e CQ. Tá? Repare, eles têm ângulo alfa, beta e o outro também tem alfa e beta. E o terceiro é o que falta para fechar 180. Então, com certeza, esse terceiro é igual a esse terceiro aqui. Certo? E além disso, eles têm um lado em comum. Tá? A gente diz que eles caem num caso de congruência de triângulos. Não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida. Eu não entro muito nesse tópico porque acho ele muito específico. Praticamente não cai. Mas a gente cai no caso de congruência ângulo lado ângulo, caso ala. Quando você tem dois triângulos que têm dois ângulos iguais e o lado entre eles também igual. Então, certamente os triângulos são iguais. Se os triângulos são iguais, então esse lado que tem uma medida x vai ser igual a esse lado que também tem a mesma medida x. Entende onde eu quero chegar? Tá bom? Beleza, então já mostrei que o que eu quero mostrar é que AP é igual a PQ, que é igual a QC, que os três segmentos têm o mesmo tamanho. Já mostrei que dois deles são iguais, agora tem que mostrar que o terceiro também é igual. Ou que não é igual, né? Se ele não for igual, aí a gente pode descartar isso aí e mostrar que a afirmação é falsa. Tá? Aí, bom, agora para mostrar essa terceira aqui, o PQ, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode usar o seguinte, ó, repare que MP, ó, então os triângulos aqui são congruentes. MP é paralelo a QB. Certo? E M é ponto médio. Certo? Se ele é ponto médio, então eu tenho uma base média. Então melhor ainda. Melhor ainda. Não precisa fazer isso tudo que eu fiz, não. Posso apagar, gente? Posso apagar essas coisas? Então tá. O que acontece? Mais fácil ainda. Mais fácil. Não preciso desse raciocínio. Eu achei um raciocínio bem mais fácil. Ó, olha para o triângulo AQB, tá vendo? AQB. A gente já viu que o PM é paralelo a QB. E o M é ponto médio. Então, repara, se você tem um triângulo, aí você tem um ponto médio e conduz uma linha paralela à base, ela chega lá onde? Outro ponto médio. Por quê? Porque ela só pode ser uma base média. Lembra que a média é o quê? É uma linha que é paralela à base e liga os pontos médios.
Tá ou não, gente? Tá. Sim? Então tá. Então o que vai acontecer? PM é uma base média. Se ele é uma base média, então o P é um ponto médio de AQ. Então esse segmento aqui X é igual a esse segmento X aqui. Porque ó, aqui o M é ponto médio e eu estou conduzindo uma paralela base, a base BQ do triângulo. Então quando eu conduzo uma paralela, eu bato em outro ponto médio. Então aqui vai ficar X e X. Agora, olhando para o triângulo DPC. Tá vendo o triângulo DPC? DPC, esse grandão aqui. Repare, N é ponto médio e NQ é paralelo a DP. Ou seja, isso aqui é uma base média. Se é uma base média, então o Q é ponto médio. Se o Q é ponto médio, então PQ é igual a QC. Como PQ já vale X, aqui também vale X. Pronto, os três valem X. Então, a principal coisa que você tinha que se ligar é o seguinte. DN é igual a BM, tá? Por quê? Eles têm o mesmo comprimento, que é metade do lado do paralelogramo. E DN é paralelo a BM. Com essas duas informações, eu concluo que o quadrilátero MBNB é um paralelogramo. Tá? Concluído que ele é um paralelogramo, eu posso concluir que PM e QN são bases. Logo, AP, AP vai ser OP e PQ vai ser igual a logo os iguais. Mas, ô, cara, acho que você que pediu essa questão, foi? Entendeu mesmo? Eu tava tentando achar a base média em algum lugar, mas não consegui. Ponto médio, pensa em base média. Ponto médio, base média. Ponto médio. É quase um mantra. Acho que ser um mantra, porque não é comum vocês usarem base média em problemas de prova. Tá? Então, assim, eu sou realista. Não cai tanto em prova. Mas, assim, quem trabalha em nível mais alto, tipo IMITA ou nível olímpico, aí isso é quase um mantra. Ponto médio, base média. 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 Beleza? Então, ó, essa aqui também é verdadeira. Então, todas são verdadeiras, alternativa a de alegria. Certo? Ô, professor, tem pergunta no chat. O Felipe Freires perguntou: a base média divide o triângulo em
duas partes de mesma área também? Não, maconha. Não divide. Alguém pode usar... Tá. Não é verdade isso, tá? Porque a base média vai dividir num triângulo pequeno e esse outro quadrilátero grande aqui, que é um trapézio, na verdade. Aí a gente vai ver que esse cara tem 1/4 da área e esse cara fica com 3/4, não fica meio a meio. Selva. Bora. Acho que dá para fazer mais uma, vamos lá. Essa aqui demorou bastante, mas vamos lá. Tentar fazer pelo menos mais uma. Aí na aula de exercício, no plantão, a gente faz mais questão. 19. Essa 19 é bem miita também, né? Na verdade, ela tá errada aí, né? É porque ela é de provar, né? Todas as questões de provar, o pessoal cagava. Até que eu fiz o quê? Eu transformei elas em verdadeiro ou falso, que nem eu fiz na 18. Aí o aluno foi obrigado a fazer. Entendeu? Em vez de eu mandar provar afirmativa, eu boto diga se é verdadeiro ou falso. Aí o aluno tem que fazer. Que eu sempre vinha, né? Não sei o quê, porque eu só faço questão múltipla escolha, porque no meu concurso só cai múltipla escolha. Não sei o que. Aí eu, tá bom, então faz essa múltipla escolha aqui. É a mesma questão, só que tá múltipla escolha. Né? Então é isso. Aí essas últimas eu já deveria ter convertido. Quem caga vence. Hã? Quem caga vence. Quem caga vence. O aluno vem com as suas alunices e eu tenho a contra-alunice. Entendeu? Eu tenho a contra-alunice para a alunice do aluno. Vamos lá, no paralelogramo BCD, M é ponto médio de BC. T é o pé da perpendicular a M passando por D. Prove que CT é igual a CD. Vamos ver. Não sei se você fazer isso não, vamos ver. Primeiro vamos fazer uma boa figura. Então tem aqui. No paralelogramo BCD, M é o ponto médio de BC. E T é o pé da perpendicular a M. Então deixa eu... Pera aí. M é o ponto médio. M é o ponto médio de BC. E T é o pé da perpendicular a M passando por D. Então ele traça uma perpendicular aqui. Aí aqui, ó, 90. Prove que CT é igual a CD. CT é igual a... Certo? Vamos lá. Como a gente vai fazer isso aqui? Eu acho que tem magia negra aqui. Tem magia negra. Vocês estão preparados? Não estão preparados? Vou fazer uma magia negra aqui agora, hein? Ah, Eric, pode pedir pra construir de novo Hã? a figura. Pode pedir pra construir de novo a figura. Tá falando sério? Uhum. Foi aí que Porra! eu sou burrinho, Pô, né? dá mó trabalhão construir. Tá, tem um paralelogramo. Aí o que eu fiz? Eu peguei, liguei. Ele fala que M é o ponto médio. Tá? Ele explica que M é o ponto médio de BC. Aí liguei A a M. Certo? Aí ele chama de T o pé da perpendicular a AM passando por D. Então o que é isso? Você pega a M e traça uma altura, entendeu? Uma perpendicular passando por D. Aí ele chama o pé dessa perpendicular, ele chama de T. Beleza? Aí
prove que CT, ou seja, se você pegar esse ponto T que você marcou aqui e ligar no C, vai dar um segmento que tem o mesmo tamanho que CD, ou seja, esse triângulo aqui é isósceles. Seria isso. Vocês estão prontos para magia negra? O problema é que eu acho que não dá para fazer com que eu... Essa questão não deveria estar aqui. Eu vou usar um conteúdo que a gente ainda não viu. Tá. Eu vou fazer para quem já sabe a matéria, mas quem não entender não tem problema. A gente pode voltar nesse exercício futuramente. Tá? Estão prontos para a bruxaria? Vamos abrir o olho de Tandera nesse momento. Vamos lá. Olha isso aqui, hein? Olha isso aqui. Um truque malandro. Um truque bem malandro. Isso é malandragem de rua, hein, gente? Vocês já ouviram falar do pivete? De rua? Esse é o motivo. É a matemática da rua. Olha isso aqui. Isso aqui você não aprende soltando pipa no ventilador. Não aprende. Nem surfando no micro-ondas. Você só aprende na rua. Olha só. Você tem que chegar e fazer isso aqui, ó. Pega o AM e dá uma prolongadinha marota aqui. Dá uma prolongadinha marota. No CD. Tudo bem? Beleza? O que vai acontecer? M é ponto médio. Certo? CM é paralelo a AD. Então, CM é uma base média. Se ele é uma base média, então isso aqui é um ponto médio. C é ponto médio. Então, eles vão se cruzar lá em cima, de forma que C vai ser ponto médio. Tudo bem? E daí? E daí que, se você olhar para o triângulo, esse triângulo grande, ó, o DPT, tá vendo? O triângulo DPT. Esse triângulo DPT é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90, certo? E aí tem uma propriedade que, num triângulo retângulo, a gente vai falar disso na aula da semana que vem, que é o seguinte: num triângulo retângulo, quando você traça a mediana relativa à hipotenusa, ela sempre vale metade da hipotenusa. Então, a mediana tem o mesmo comprimento que os dois segmentos que ela determina na hipotenusa. Essa figura talvez vocês já conheçam, né? Então, o que vai acontecer? Como aqui o ponto T até o C eu tenho uma mediana, então ela vale metade da hipotenusa. Então, ela também vale 2 tracinhos. Então, por isso que CD é igual a CT. Matemática. Meu Falei. amigo. Você acha que aprende isso soltando pipa no ventilador? Não aprende. Não pode ser criado em apartamento. Mas eu fui criado com leitinho de pera pela minha avó. Não dá. Não aprende. Não aprende. É outra, entendeu? Tem que ser de rua isso aí. Isso aí você só aprende aí, na malemolência ali. Certo? Tá? Então, essa questão vai virar um VOF futuramente, tá? Mas ela tem esse problema aí, ela precisava de um assunto que a gente vai dar depois. Entendeu, Camilinha? Cavalinho? Entendi. Então tá. Ganhou? Tá mais malandra de rua? Show, isso aí. Tá, gente, vamos lá. Vou dar matéria agora. Depois a gente volta nos exercícios. Vamos fazer um plantãozinho. Quando é que vocês querem fazer? Amanhã a gente vai ter reposição da nossa aula de terça. Pode ser sábado? Não sei. Pode ser de tarde, sexta tarde. Pode ser hoje à tarde também. Sexta tarde fica bom. Hã? Sexta tarde fica bom? Camila ia falar outra coisa. Pra mim não. Pra mim não, fica bem ruim. Fica bem ruim? Querem deixar pra segunda, então? Mas pode Pode ser, ser. não tem como ser hoje de tarde? Hoje de tarde? Eu por mim, eu posso hoje de tarde. Pra mim É que a fica bom. tarde tem aula com o portal das 2 às 4. Hoje tem um portal. Vida.
Não, beleza. Eu vou marcar algum dia da semana que vem, então. A gente marca algum dia da semana que vem. Aí a gente vê que a gente tem terça e... Qualquer coisa a gente estende a nossa aula, né? Na semana que vem. A nossa aula é terça de 8 às 10, normalmente. Aí a gente estende ali pra... Faz mais de 8 às 9, faz mais 1 hora de exercícios. Né? Pode ser? A gente faz 1 hora na terça com exercícios de álgebra e 1 hora a mais na quinta com exercícios de geometria. O que vocês acham disso? Uma boa, né? Aí pronto, aí a gente já é o horário que vocês já estão acostumados mesmo, já estão adaptados, a gente não precisa mexer muito aí na rotina de vocês. Então tá, acredito que ninguém depois da aula saia correndo, né, para fazer outra coisa. Então, pessoal, na última aula a gente falou de polígonos, né? A gente falou das características gerais de polígonos, né? Ângulos, ângulo interno, ângulo externo, soma dos ângulos internos de um polígono. Então, primeiro a gente trabalhou com o seguinte, triângulos, que são as figuras mais simples. Na verdade, a gente começou trabalhando com ângulos. Aí depois a gente foi para os triângulos. Depois a gente foi para os quadriláteros. Depois a gente foi para os polígonos em geral, né? Pentágono, hexágono, heptágono, que aí você começa a ficar mais... Você generaliza os argumentos. Aí agora a gente vai falar de um próximo caso, que é a circunferência. Tá? Circunferência. Então, agora a gente vai começar a trabalhar a circunferência. Galera, agora eu diria que assim, se você estava voando até agora, agora você tem que prestar muita atenção. Circunferência é um dos assuntos que mais cai nas provas. Tem que saber ir muito bem, tá? Tem que saber muito bem circunferência para poder mandar razoavelmente bem. Sempre cai questão de circunferência disso que a gente vai tratar agora. Então fica ligado. Vamos lá. Circunferência é um assunto grande, com certeza não vou conseguir terminar hoje, tá? Muita coisa para trabalhar. E vocês vão ver, eu vou postar a lista de circunferência, vão ver que ela tem exercício pra caramba, deve ter uns 100 exercícios. Porque é muita coisa mesmo, tá? É um assunto que tem muitos detalhes e cai demais. Então vamos lá. Então vamos falar agora de circunferências, tá? Então, primeiro, qual é a definição, né? O que é uma circunferência? Se você perguntar para uma pessoa na rua, sei lá, um terraplanista, por exemplo, ele vai dizer assim, circunferência é uma coisa redonda. Ah, eu sei que é circunferência é uma coisa redonda. Pega uma linha, faz ela ficar redonda, pronto, eu tenho uma circunferência. Tranquilo? Tá claro isso para vocês? Circunferência é uma linha redonda? Você tem uma linha reta e uma linha que é redonda. Quando ela for redonda, a gente diz que é uma circunferência. Certo? Nada a ver. Isso não é uma circunferência, tá? Circunferência é o seguinte. Imagina que eu fale para vocês, eu tenho um ponto, tá? Eu marco um ponto aqui no quadro e eu peço para vocês, eu quero saber quais são os pontos daqui do quadro cuja distância em relação a esse ponto fixo que eu coloquei, esse ponto que eu vou chamar de C, tal que a distância é, sei lá, 2 metros. Tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, você vai marcar aqui, você vai pegar uma régua, vai marcar aqui uma distância de 2 metros, tá? E aí você vai marcar um ponto. Aí eu te pergunto, esse é o único ponto? Não. Porque você poderia pegar essa régua, posicionar aqui em cima e você achar outro ponto. Você poderia chegar aqui para o lado e achar outro ponto. Você poderia chegar aqui para baixo e achar outro ponto. Aí eu te pergunto, tem só esses pontos? Também não. Porque você tem outros pontos aqui no meio que você poderia marcar também, ó. Aqui, 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 aqui. Aí você... Certo? Então, o que é circunferência? Circunferência, matematicamente falando, ela não é uma linha redonda. Circunferência é um conjunto de pontos, tá?
é um conjunto de pontos. Então, circunferência, eu vou chamar circunferência. Geralmente a gente usa a letra lambda, tá? Para indicar circunferência. Então, a circunferência lambda é o quê? É o conjunto formado vou escrever aqui, na verdade. Circunferência é o conjunto de pontos equidistantes de um ponto fixo. Tá? Então, isso é circunferência. Circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes, ou seja, igualmente distantes de um determinado ponto fixo. Tá legal? Essa é a ideia de circunferência. Então, repare, olha bem a palavra que eu usei. Circunferência é o conjunto. Então, se circunferência é um conjunto, então vale toda aquela linguagem de conjuntos, né? Então, quando a gente fala de um conjunto, se eu pegar um pedaço da circunferência, eu estou pegando um subconjunto da circunferência. Se duas circunferências se cruzam, eu estou pegando o quê? A interseção dos conjuntos, certo? Então vale toda aquela notação de conjuntos. Uma coisa estranha, por exemplo, que o pessoal usa muito é uma reta intercepta uma circunferência. Isso está errado. Ela não intercepta uma circunferência. Ela intersecta. Por quê? Entre uma reta e uma circunferência há uma interseção e não uma interceptação. Entendeu? Então, na verdade, a circunferência ela é um conjunto e vale todas as regras de conjuntos. União, interseção, diferença e etc. Tá? Então, essa é a definição de circunferência. Se a gente for escrever isso matematicamente, eu posso dizer que a circunferência lambda ela é o quê? O conjunto dos pontos P, tais que a distância do ponto P ao ponto fixo C é igual a um número fixo R, que é o raio da circunferência. Tá legal? Então, é o conjunto dos pontos P. Quando a gente fala de um conjunto de pontos que atende a uma determinada condição, a gente diz que isso é um lugar geométrico. Tá? Isso aqui é um lugar geométrico. Então, não se assustem se vocês eventualmente ouvirem essa expressão, tá? Lugar geométrico. O que é um lugar geométrico? Lugar geométrico é a linha, né? É a curva determinada, a grosso modo, né? Dizendo, é uma curva, a linha determinada pelos pontos que atendem a uma determinada condição, tá? Então, por exemplo, eu estou impondo a condição, eu quero os pontos que estão igualmente distantes, né? Imagina que eu tenho uma torre de rádio aqui no ponto C. E eu quero saber, e eu digo que o alcance dos sinais de rádio é de 10 metros. Eu quero saber qual é a linha formada pela extremidade da região que é alcançada pelo sinal. Entendeu? Então, dá essa circunferência. Então, isso é circunferência. É um lugar geométrico, é uma curva formada por pontos que atendem a uma determinada condição. Beleza. Então, a partir de agora, circunferência não é mais uma linha redonda, tá? Ah, mas eu aprendi que é uma linha redonda. Legal. E uma elipse é o quê? Uma linha redonda achatada, né? Então, assim, não faz sentido. Circunferência é um conjunto de pontos. É um lugar geométrico. Agora vamos falar dos elementos de uma circunferência. Tá? Quais são os elementos de uma circunferência? Vamos pegar aqui uma circunferência grande. Tá? O que a gente tem numa circunferência? Bom, primeiro a gente tem o centro. Centro da circunferência. A gente tem também o raio.
O que é o raio? É a distância entre o centro e qualquer ponto P da circunferência. Tá legal? Quando a gente une dois pontos da circunferência, tá? Vou chamar aqui de AB. O segmento cujas extremidades são dois pontos da circunferência é chamado de corda. Tá? Chamado de corda. Quando essa corda ela passa no centro da circunferência, por exemplo, a corda DE, a gente chama de diâmetro. Tá? Repare que o diâmetro ele é sempre igual ao dobro do raio. Né? Por quê? CD é R e CE também é R. Então, DE vale 2R. Tá? E a gente tem ainda o seguinte. Quando eu pego dois pontos, por exemplo, F e G, da própria circunferência, e pego os pontos da circunferência limitados pelos pontos F, cujas extremidades são os pontos F e G, eu estou pegando um arco. Então, aqui eu tenho um arco. Arco FG. Tá? Então, não confunda corda com arco. Uma corda é um segmento cujas extremidades são pontos da circunferência. O arco é... Deixa eu mudar de tela aqui, ver se fica melhor. Tá? O arco é um subconjunto da circunferência em que em que as extremidades são aqueles pontos. Tá? Beleza. Repare que com essas extremidades FG, eu consigo, na verdade, determinar dois arcos. Um arco menor, que é o FG pequenininho ali, e o arco maior, que é o outro. Tá? Então... Rapidinho, gente. É só trocar de tela aqui, que eu acho que a outra tela está melhor. Pronto. Ok? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Tá? O que pode acontecer entre uma reta e uma circunferência? Existem três possibilidades. Eu tenho uma reta e uma circunferência. O que pode acontecer entre elas? Pode acontecer três coisas. A reta pode ser secante à circunferência. A reta pode ser tangente à circunferência. Ou a reta pode ser reta à circunferência. Não cabeu aqui, peraí.
Agora sim. Então, vamos lá. A gente pode ter uma reta secante, uma reta tangente ou uma reta misto. Os casos que vamos interessar são o primeiro e o segundo, secante e tangente. Tá? O caso da reta secante, como é que a gente vai identificar que uma reta é secante? Se a distância ela está do centro em relação à distância entre a reta e o centro for menor que o raio. Então, ó, tá vendo essa distânciazinha D? Ela ocorre quando o raio da circunferência. Tá? Ela vai ser tangente quando a distância que ela está do centro for igual ao raio. E ela vai ser exterior quando a distância for maior que o raio. Tá legal? Agora vamos trabalhar com cada um dos casos separadamente. Tá? Então, primeiro, trabalhar com o caso de reta secante. Tá? Quando a gente tem uma reta secante, qual é o bizu? Tá? Esse tipo de problema é bastante comum na prova da SpaceX. Porra, já caiu muitas vezes. Principalmente em geometria analítica. É o seguinte, ó. Sempre que você tiver uma reta secante, uma circunferência, o que você vai fazer? Você vai pegar as extremidades, a reta secante vai determinar uma corda nessa circunferência. Espera aí que está carregando. Ela vai determinar uma corda, que eu vou chamar de AB. E aí o que vai acontecer? O bizu é sempre você ligar aqui as extremidades dessa corda no centro da circunferência. Por quê? Como isso aqui é raio e isso aqui é raio, a gente acaba formando um triângulo isósceles. E triângulo isósceles é maneiro demais. Por quê? Porque o que acontece? Se eu traçar a altura aqui, ela vai dividir esse triângulo retângulo em dois pedaços iguais. Então a pergunta que geralmente é feita é saber sobre o comprimento da corda que essa reta secante determina. Então olha só, como esses triângulos vão ser iguais, o que vai acontecer? Aqui vai ficar metade da corda, aqui vai ser metade da corda e aqui é a distância da reta até o centro. E aí, pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue relacionar esses três elementos. Ó. Pelo Pitágoras, a gente tem que r ao quadrado é igual a d ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, ano passado, não, minto, 2019 mesmo, não, ano passado também, caiu na prova da SpaceX uma questão de geometria analítica, ele dava o tamanho da corda e queria saber a distância que ela estava em relação ao centro. Entendeu? E aí você tinha uma forma de resolver era usando esse teorema aqui bisurado. Tá? Essa ideiazinha. Não acho que vocês têm que decorar essa fórmula. Eu acho que vocês têm que entender esse bizu. Gravar esse bizu de ligar as extremidades da corda no centro da circunferência para fazer aparecer o triângulo isósceles. Tá?
Então vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. E ano passado caiu também, não sei se vocês... Quem fez a prova do ano passado vai lembrar. A questão do... Que era... Não sei se era uma ponte ou era o telhado, que ele era assim. Lembram dessa questão? Acho que era o topo de um armazém, alguma coisa assim. Não é de Que era em 2019. formato... Oi? Não é de 2019 isso daí? Não sei, não foi a de 2020 não? Não lembro das... então pode ser de 2019. Pode ser de 2019, porque eu acho que eu resolvi ela em vídeo até. E ainda não tinha passado a prova de 2020. Então ela deve ser 2019. Da semicircunferência, não é? Isso aí. Da Da 2019. semicircunferência. Tá? Então vamos lá. Aí, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui uma circunferência. Tá? Aí eu sei o seguinte. Eu sei que eu tenho uma corda de tamanho 2. A corda tem tamanho 2 e o raio dessa circunferência vale, sei lá, vale 2 também. Tá? E o raio vale 2. Aí eu quero saber qual a distância que essa corda, qual a distância dela em relação ao centro. Qual é a distância D? Qual é o bizu? Bom, tá aqui o centro. Pega o centro e liga nas extremidades da corda. Aí você já sabe que o raio é 2, aqui é 2, aqui é 2, e que a B também é 2. Tá? Aí o que acontece? Bom, sempre que você tem um triângulo isósceles, você, no caso até um triângulo equilátero, né? Liga no meio, né? Porque você sabe que a altura divide em duas partes iguais. Aqui vai ser 1, e essa aqui é a distância que você quer. Aí aplica o teorema de Pitágoras. D ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Logo, D igual a 4 menos 1, 3, vai dar a raiz de 3. Então a distância é a raiz de 3. Tá certo? Então tá show. Agora vamos falar sobre reta tangente a uma circunferência. Que é bem importante. Tá? Reta tangente. O que acontece? Se eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, tá? Ela sempre é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Esse é um bizu fortíssimo. Fortíssimo. Falando muito sério com vocês. Isso é muito importante que vocês levem para a vida. Tá? Tanto que vai gerar um mantra aqui. Então, é bem fácil de entender. Ó, eu estou dizendo o seguinte, se eu tenho uma reta tangenciando uma circunferência,
ela é sempre perpendicular ao raio que bate no ponto de tangência. Esse ângulo aqui é sempre de 90. Por quê? Pensa numa bola apoiada no chão. Né? É razoável pensar que esse ângulo aqui do raio com o chão é 90. Da mesma forma, se eu tivesse uma reta aqui inclinadinha, esse ângulo aqui vai ser de 90. Da mesma forma, se eu tiver uma outra reta aqui também inclinada, esse ângulo vai ser de 90. Tá? Então, o que diz o teorema da reta tangente? Ele diz que a reta tangente sempre é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, o bizu, então, aqui a gente tem até um mantra poderosíssimo. Lembra dos mantras? Se eu falo que é um mantra, é porque tem que decorar. Tá? Qual vai ser o novo mantra? É o seguinte. Você vai fazer o quê? Reta tangente. O que você vai falar? Liga no centro. Reta tangente, liga no centro. Ah, mas eu tive uma ideia melhor. Não, não existe ideia melhor. Tá, não existe. Reta tangente à circunferência, liga no centro. Ah, mas não tem. Entendeu? Reta tangente à circunferência faz o quê? Liga no centro. Liga no centro. De novo. Reta tangente. Luizão. Liga no centro. Reta tangente à circunferência. Luizão. Liga no centro. É isso, muito rápido. Ah, mas eu queria pensar porque eu sou um aluno e gosto de pensar. Não, nada a ver. Não tem que pensar. É bitolô. Bitolô passou. Entendeu? Ah, mas eu gosto de raciocinar. Não raciocina. Bitolô. Reta tangente à circunferência, liga no centro. Bitolô passou. Pensou, errou. Entendeu? Então, levem isso para a vida. Pensou, errou. Então, o negócio aqui é bitolar. Bitola, reta tangente à circunferência, liga no centro. Por que isso? Porque vocês ganham muito tempo na hora de resolver certos exercícios. Né? Por exemplo, um caso famoso é o chamado teorema das tangentes, né? Tá? O que diz o teorema das tangentes? Se você tem uma circunferência e você traça duas tangentes passando por um mesmo ponto, P, tá? Então você tem duas tangentes e os pontos de tangência são PA e PB. Então, o que vai acontecer? Então, certamente, PA é igual a PB. Tá? E é bem fácil de demonstrar isso. Como é que você vai demonstrar? Basta você fazer o quê? PA é uma reta tangente à circunferência. E reta tangente à circunferência faz o que mesmo? Liga no centro. Ah, mas eu tive uma ideia melhor, eu sou aluno. Não. Ah, mas eu gosto de pensar. Não. Liga no centro. Então, liga no centro. Liguei no centro. E por que eu faria isso? Porque faz aparecer um ângulo de 90. E ângulo de 90 é maneiro? É maneiro demais. É maneiro demais. Ângulo de 90 faz aparecer triângulo retângulo. E triângulo retângulo é uma ogiva nuclear.
Você pode usar seno, cosseno, tangente, é uma ogiva nuclear na sua mão. Então você não pode perder isso. Não pode. Então, olhou, reta, tangente, circunferência, liga no centro, faz aparecer o ângulo de 90. É daí que vai sair o problema. Com certeza é aí que você vai resolver. De novo, PB é uma reta tangente à circunferência. Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra ligar no centro. Liga no centro, óbvio. Ah, mas eu tive uma ideia melhor. Não teve não. Certo? Não existe. Não existe. Aí você liga no centro. E por que a gente faz isso? Porque faz aparecer o ângulo de 90. E aí, olha só que interessante. Aqui é o raio, aqui é o raio, certo? E aqui, ó. Repara só, olhando para esses dois triângulos retângulos, eles têm mesma hipotenusa, mesmo cateto, R. Então, se eu fizer Pitágoras para cima, vai ter que dar a mesma coisa que fazer Pitágoras para baixo, né? Porque eu estou usando a mesma hipotenusa e o mesmo cateto, né? Então, por isso que PA é igual a PB. Então, é uma consequência do teorema da reta tangente. Isso aqui é bem importante para algumas aplicações, tá? Por exemplo, um problema clássico aí é o de achar o raio da circunferência inscrita num triângulo. A gente vai falar mais sobre pontos notáveis lá na frente, mas, por exemplo, imagina que eu tenho um triângulo retângulo, tá? De catetos 6, 8 e 10. E eu quero saber o raio da circunferência. Tá? Como é que eu faço? Esse é um problema muito clássico, assim. Eu me emociono sempre que eu faço. Eu tenho certeza que vai cair e o aluno vai fazer. Meu aluno vai fazer. Então vamos lá. Vou fazer uma figurinha um pouco maior. Então tá, então aqui é 6, aqui é 8. E esse é 90, e aqui é 10 por taras. Então vamos lá. O que vai acontecer? A ideia é a seguinte. Eu tenho uma circunferência, certo? E ela está tangenciando os lados do triângulo. Então repare, esse lado é tangente à circunferência. Reta tangente à circunferência, tem alguma coisa que dá para fazer? Ligar o centro. Liga no centro. E por que eu faria isso? Vou fazer o ângulo de 90 graus. Porque faz ângulo de 90 graus, perfeito. Então esse ângulo é de 90. Aí eu tenho esse outro lado aqui. Esse outro lado aqui, da vertical, ele é tangente à circunferência. Tem alguma coisa que eu posso fazer quando uma reta é tangente a uma circunferência? Ligar no centro. Liga no centro. Ah, mas eu olhei a figura e eu não consegui fazer nada. Claro! São os mantras. Os mantras é que salvam sua vida. Então a gente vai repetir os mantras até você cansar. Tá? Então olha só, aqui faz um ângulo de 90. E aí, olha bem para esse quadrilátero pequeno aqui que apareceu. O que ele parece ser? Um quadrado, né? Um quadradinho. Exatamente, Ana. Muito bom. Ele parece um quadradinho. De fato, ele é um quadradinho. Certo? Ele é um quadradinho. Por quê? 90, 90, 90 já tem 3 ângulos de 90. Como a soma é 360, esse último ângulo também é de 90. Certo?
E aí ele é um retângulo, só que ele tem base igual à altura. Então, na verdade, ele é um quadrado. Certo? Tranquilos? Aí, repara só. Olha desse ponto aqui. Desse ponto, eu estou traçando duas tangentes. Uma tangente que vem para cá e como aqui também é ponto de tangência, uma outra tangente para cá. E o que a gente sabe sobre quando eu tenho duas tangentes tiradas de um mesmo ponto? Elas são o quê? Pelo teorema das tangentes? São iguais, né? Então, ó, se isso aqui vale R, aqui em cima vale 6 menos R. Desse ponto eu estou tirando duas tangentes, então aqui também vai ter que valer 6 menos R. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa olhando para esse ponto aqui. Desse ponto eu estou tirando duas tangentes, uma aqui para cima e outra aqui para baixo. Duas tangentes. E aí, pelo teorema das tangentes, nós vimos que o quê? Esses dois segmentos têm o mesmo tamanho. Então, ó, aqui, como aqui tudo é 8, eu já tenho R, então aqui é 8 menos R. Como esse segmento é igual ao outro, aqui também é 8 menos R. Então, repare, quanto tem que dar a hipotenusa? 10, mas ele também é a soma 8 menos R com 6 menos R. Então, 6 menos R mais 8 menos R é igual a 10. Logo, aqui vai dar 14, né? Então, 2R é igual a 4. Então, R é igual a 2. Certo? Então, esse é o jeito de você encontrar Exatamente. Se você fizer com lados A, B e C, você prova que é o semi-perímetro vezes o raio. Tá? Perfeito. Aquela formulinha é isso. Rapidinho, gente. Eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Ixi. Peraí. Putz, eu acho que eu mudei de tela e não deveria ter mudado de tela. Fiz cagada aqui. Vai dar problema na gravação. A gravação ela só abre naquela tela. Quem viu, viu. Né? Bom, Brasil. Mas é só esse pedaço também. O restante estava ok. Vou mudar, ter que mudar para outro monitor aqui, para outra tela. Pronto. Enfim, foi. Outra aplicação também é a dos quadriláteros
circunscritíveis, tá? Quadriláteros circunscritíveis. Então, o que acontece? Um quadrilátero... O que é um quadrilátero circunscritível? É um quadrilátero que ele consegue circunscrever, ou seja, ele consegue envolver uma circunferência. Então, será que todo quadrilátero consegue envolver uma circunferência? Será que todo quadrilátero consegue envolver uma circunferência? Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o retângulo, a gente vê que isso não é verdade. Ó. Se uma circunferência ficar tangente a 3 lados, ela não necessariamente vai ser tangente ao quarto. Entendeu? Então, um retângulo não necessariamente vai ser circunscritível. Porém, o losango sim, né? O losango ele é circunscritível. Tá? Então, qual é a condição para um quadrilátero ser circunscritível? Né? Então, a gente vai ver o seguinte. Um quadrilátero vai ser circunscritível se ocorrer o seguinte. Ó. Ó, tem aqui A, B, C, D. Aí os lados não. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. O quadrilátero vai ser circunscritível se A mais C for igual a B mais D. Ou seja, se as somas dos lados opostos forem iguais. Tá? Se as somas dos lados opostos forem iguais. Por que isso? Né? Por quê? A gente consegue mostrar isso aqui de uma forma interessante. Olha só. A ideia é a seguinte, ó. Vamos pegar os pontos de tangência e chamar eles de P, E, R, S. O que acontece? Do ponto A, eu estou traçando duas tangentes. Uma que vai para P, outra que vai para S. Então, se eu chamar esse segmento de I, esse aqui vale I. O ponto B, eu estou traçando duas tangentes. Uma vai para P, outra vai para Q. Então, se eu chamar esse segmento de Y, esse também, esse aqui. Agora, olhando para o C, do ponto C, eu estou traçando duas tangentes. Uma que vai para Q, outra que vai para R. Então, se esse segmento mede Zzinho, esse outro segmento também mede Zinho. E do ponto B também estou traçando dois segmentos. Um que vai para R e outro que vai para S. Então, se esse for Wzinho, esse também é Wzinho, pelo teorema das tangentes. E aí, repare, quanto vale A mais C, ou seja, a soma dos lados AB com CD? Vale x mais y, que é o A, mais Z mais W, que é o CD. Quanto vale a soma B mais D? A soma B mais D vale Y mais Z mais X mais W. Tá vendo? Na prática, A mais D é igual a B mais D. Tá bom? Aí você deve estar se perguntando, tá, Érico, mas eu nunca vi isso cair em prova. De onde tu está tirando isso? Então, como é que isso cairia em prova? Como é que isso cairia em prova? Da seguinte forma, dificilmente vai cair para vocês resolverem um quadrilátero genérico, tá? Por quê? Porque um quadrilátero genérico ele é muito difícil de trabalhar, porque não tem muitas propriedades. Se cair, vai cair um quadrilátero especial. Um daqueles quadriláteros notáveis que nós calculamos, tá? Então, se cair para calcular
o centro o raio da circunferência, por exemplo, não vai cair de um quadrilátero qualquer, vai cair de um losango, vai cair de um retângulo, ou vai cair de um trapézio, que é o que a minha aposta. Geralmente, quando eu vejo cair, isso cai em trapézio. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho um trapézio que está envolvendo uma circunferência retângulo que está envolvendo uma circunferência, tá? Vamos supor que as bases sejam, sei lá, vou chutar aqui, 4, está aqui, 4, 8. Aí eu quero saber o quê? Eu quero saber o raio dessa circunferência. Só sabendo essas duas informações. Só sabendo as duas bases. E que o trapézio é retângulo. Tá? Como é que a gente resolve isso? Vamos lá, vou dar uma repetida na figura. Ligar o centro. Pronto. Ó, o que vai acontecer? Não existe. Primeiro, eu tenho, olhando para a circunferência, ela é tangente aos lados do quadrilátero, né? Trapézio. Então, ó, vamos lá, a base aqui é tangente à circunferência. É tangente à circunferência. Dá para fazer alguma coisa? Hã? Liga o centro. Ah, mas tive uma ideia melhor. Não tem, não. Não existe, exatamente. E eu ligo o centro, porque faz aparecer o ângulo de 90. Aí, olhando lá para cima, o que acontece? Eu vejo também que eu tenho uma reta tangente a uma circunferência. Então, eu ligo no centro. Faço aparecer de novo o ângulo de 90. Ué, beleza? Aí, vamos lá. O que acontece aqui? Tá vendo a altura desse trapézio? A gente consegue ver que forma um retângulo, né? Porque tem 4 ângulos de 90. Então, a altura é o próprio 2R, é o próprio diâmetro dessa circunferência. Tá legal? Porque aqui forma um retângulo, por causa dos ângulos de 90, que, como eu falei, ângulo de 90 é mais. Beleza? Show! Agora vamos ver quem é que lembra. Qual é o mantra do trapézio? Traça a altura. Então, olha só. Mantra do trapézio, traça a altura. Ah, mas eu tive uma ideia melhor. Não tem ideia melhor que os mantras. Não tem. Tá? Por quê? Quando a gente traça as alturas do trapézio, você acaba dividindo esse trapézio em um retângulo e um triângulo retângulo. Então, olha só. Esse pedaço aqui vale 4, 4 lá em cima. O outro vale 8, aqui também vale 4. Certo? Aí, olha que interessante. Aqui está a altura, que é o 2R. E esse aqui é o último lado do triângulo, que eu não sei qual é. Aí, vamos lá. O que eu posso fazer? Bom, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu posso dizer que h ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Só isso? Não. Tem mais uma coisa. Esse quadrilátero não é circunscritível? Ele não está envolvendo uma circunferência? E o que nós vimos? Que quando o quadrilátero envolve uma circunferência, as somas dos lados opostos são iguais. Então, L mais H é igual a 4 mais 8. Maneiro. Então, o que a gente faz? Ó, da segunda equação, a gente tira aqui o L é igual a 12 menos H.
E aí eu vou substituir esse valor de L aqui na primeira equação, porque aí eu passo o H. E eu sei que o H é 2R, aí eu acho o R. Tá? Então, olha só o que fica. A gente tem aqui H mais 16 é igual a 12 menos H ao quadrado. Então, H ao quadrado mais 16 é igual a 144 menos 24H mais H ao quadrado. Aí eu vou cortar o H ao quadrado. Aí eu vou ter o quê? 24H. 24H é igual a 108. Aí dá para simplificar por 8, né? Por 8, aqui dá 3. Aí aqui por 8 vai dar 16. É 16. Então H é 16 terços. Se H é 16 terços, o raio é a metade, né? É 8 terços. Maneiro, né? Então eu acho que se cair para calcular o raio da circunferência, não vai cair num quadrilátero genérico, vai cair, por exemplo, num trapézio. Porque aí você tem que combinar as propriedades de quadrilátero com as propriedades de trapézio. Entendeu? Que no final você vai acabar dividindo em triângulo retângulo, né? Que é como dá para resolver a maioria dos exercícios. Não tem como resolver qualquer exercício, né? Assim, um quadrilátero genérico. Até porque ele não fica determinado só com os lados, né? O quadrilátero não é uma figura rígida como é o triângulo. Se eu falar assim, eu tenho quadrilátero de lados 1, 2 e 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Esse quadrilátero não é único. Você consegue mexer ele de várias formas. Você precisa dar mais uma informação. Você precisa dizer, sei lá, que o tamanho da diagonal é tanto, ou então dizer que o tamanho do... Ou então dizer que ele é circunscritível. Alguma informação extra você tem que dar. Um dos ângulos dele, senão ele não fica determinado. Você pode até experimentar. Se você pegar um... só pensar em 4 lados iguais, né? Você consegue criar infinitos losangos, né? Consegue criar infinitos losangos, incluindo o quadrado, que é um deles. Beleza? Show! Agora, então falamos aí da parte de reta tangente. Agora falamos bastante, né, de posição, problemas que envolvem reta com circunferência. Agora a gente vai falar de ângulos na circunferência. Então, tópico 4. Tá? Ângulos na circunferência. Então vamos ver. O primeiro deles é o ângulo central.
Tá? O que é o ângulo central? Você tem aqui uma circunferência. Tá? E você traça dois raios. Esse ângulo entre esses dois raios é o chamado ângulo central. Tá legal? Ou seja, na prática, o ângulo central é um ângulo cujo vértice dele está bem no centro da circunferência. Tá? Então, olha só. Vamos supor que aqui o centro é O e as extremidades dos raios são A e B. O que acontece? Esse ângulo ele determina um arco AB. A gente vai criar a seguinte notação. O arco AB ele vai ser dado pelo ângulo central alfa. Tá? O arco AB vai ser dado pelo ângulo central alfa. Esse vai ser o nosso... isso vai ser uma definição. Então, toda vez que eu falar... se eu falar que eu tenho uma circunferência Espera aí que tem que... rapidinho. Pronto. Então eu tô com preguiça hoje. Se eu tiver um ângulo cujo vértice está no centro da circunferência e eu digo que... tá carregando. Foi. E eu digo que, sei lá, esse ângulo aqui é de 50 graus. Então, esse arco aqui é um arco de 50 graus. Legal? Então, é uma definição. A medida de um arco vai ser uma... a medida de um arco é a medida do ângulo central, é o tamanho do ângulo central determinado por aquele arco. Então, deixa eu escrever isso aqui, ó. Medida de um arco é o ângulo central determinado por esse arco. Certo? Então, cuidado, não confundir com comprimento. Comprimento de arco é outra coisa. Medida de um arco é uma coisa, comprimento de arco é outra. Comprimento de arco é o tamanho da linha. Agora, medida de arco é o tamanho do ângulo central determinado por aquele arco. Tá bom? Então, essa é a primeira definição que a gente tem que mostrar. A partir dela, a gente vai achar outros ângulos aí na circunferência. Tá? O primeiro deles é o ângulo inscrito. Tá? O que é o ângulo inscrito? É um ângulo em que o vértice é um ponto da circunferência. Então, vamos ver isso.
Tá aqui, ó. A, B e aqui um ponto P. Ou seja, o vértice do ângulo tá aqui. Ele é um ponto da própria circunferência, o vértice do ângulo. Tá? Beleza. Aí quanto que ele vai valer? O arco AB, a medida do arco AB, vai ser o dobro desse ângulo alfa. Então, nesse caso, o arco AB vai ser o dobro desse ângulo alfa. Lembrando que a medida do arco, o que, que é? A medida do arco é o tamanho do ângulo central determinado por aquele arco, né? Então, por exemplo, ó, se esse ângulo aqui vale 30 graus, quanto vale esse arco determinado por esse ângulo inscrito? Vai valer 60 graus. Né? Se um 30, o outro vai valer 60. Vice-versa. Se eu tiver uma circunferência, o ângulo inscrito o ângulo inscrito determina uma circunferência de um arco de 50 graus. O que isso significa? Significa que esse ângulo é 25. Tá? Então vale a ida e vale a volta, né? Beleza, por que isso, né? Qual é a demonstração? Vou fazer aqui do lado. Vou aproveitar a figura. Pelo seguinte, ó. Aqui está o centro da circunferência. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar o centro da circunferência nas extremidades A e B. Aqui e aqui. Certo? E vou ligar o P também no centro da circunferência e prolongar aqui. Tá? O que vai acontecer? Como isso é raio, isso é raio e isso é raio, eu tenho triângulos isósceles, né? O triângulo POA, ele é um triângulo isósceles. Então, esse ângulo alfa aqui é igual a esse ângulo alfa aqui. Da mesma forma, esse ângulo beta aqui é igual a esse ângulo beta aqui, porque o triângulo é isósceles. Esse ângulo aqui, como eu coloquei, ele é um ângulo externo, ele vale 2 alfa. E esse ângulo é um ângulo externo, ele vale 2 beta. Então, quando a gente quer saber a medida do arco, a gente quer saber o tamanho do ângulo central determinado por ele. O ângulo central determinado por ele é 2 alfa mais 2 beta. Então, ó, o arco AB, a medida do arco AB é 2 alfa mais 2 beta. Ou seja, é 2 vezes alfa mais beta, que é 2 vezes o ângulo P ali. Então, por isso que o ângulo inscrito, ele determina um arco que é o dobro do seu tamanho. Tá legal? Agora, e se eu tiver a seguinte situação, ó? Aí ele começa a brincar bastante com os exercícios, né? Eu tenho uma coisa assim. Aqui. E aqui. Aí vamos lá. Eu sei que esse ângulo aqui é de 40 graus. Eu quero saber esse ângulo X aqui. Quanto é que ele vale? 40. Boa, Ana! Valeu, bate aqui. Ainda tem o negócio da mãozinha, será? Ah, não tem mais o negócio da mãozinha? Tiraram?
Poxa, o negócio da mãozinha é tão legal. Ah, que droga. Tá, então, por quê? Porque o que vai acontecer? Se esse ângulo é 40, o arco que ele determina é de 80. E agora, olhando para o x é um arco, é um ângulo inscrito que determina o mesmo arco. Então ele vale metade do arco, ele vale 40. Então x vale 40. Certo? Então x vale 40. Isso aí nos motiva a fazer uma observação, que é o chamado arco capaz. Já ouviram falar em arco capaz? Quem estudou no colégio militar geralmente já ouviu falar, porque estudou isso em desenho geométrico, né? Geralmente teve isso em desenho geométrico, pessoal do colégio militar. Não sei se no Tiradentes também trabalham isso, mas lá no colégio militar eu sei que trabalham a parte de desenho geométrico. Né, Ana? Tu fez colégio militar também, não fez? Ou não? Ou Tiradentes? Ah, tu fez Tiradentes. Você teve desenho geométrico lá? Não ouvi, tá muito baixo. Não que eu lembre? Ah, tá, entendi. Então talvez eles não trabalhem isso não. Isso é uma coisa muito tradicional, muito específica. Só o colégio militar ainda mantém essa tradição de trabalhar desenho geométrico. Isso é bem raro mesmo. Mas então vamos lá. Só no 7º e 8º ano, né, que trabalha isso. E depois do ensino médio nunca mais, né? Pois é. É maneiro trabalhar isso, mas também não é muito... Oh, meu Deus, que útil, né? Tem coisas bem mais legais, né? Espera aí. Tá, o que seria o arco capaz? É o seguinte. Tá demorando aqui para carregar. Imagina que eu tenha um palco. Tá? E eu tenho um holofote com uma abertura e eu queira iluminar todo esse palco com vários holofotes que tem a mesma abertura, mesmo ângulo de abertura aqui, certo? Onde que eu posso posicionar esses holofotes? Eu achei muito legal essa questão. Caiu uma vez no vestibular do INSP, dando essa interpretação, né, que eu achei bem legal. Então a ideia é essa. Onde é que eu poderia colocar? Será que eu posso colocar aqui, que eu vou conseguir se eu conseguir com a mesma abertura, ele não vai mais cobrir o palco. Concorda? Então, assim, não é qualquer lugar que eu posso colocar os holofotes. Se ele já tem uma abertura fixa, qual é os locais onde eu posso colocar de forma que eles cubram exatamente o mesmo pedaço do palco? Ilumine exatamente o mesmo pedaço do palco. Tá? Então, a ideia é a seguinte, ó. Pensa numa circunferência. Tá? Se eu pegar esse ponto A aqui, vamos supor que ele tem um ângulo alfa. Se eu pegar outro ponto B aqui dessa mesma circunferência, qual vai ser esse ângulo? Vai ser alfa de novo. Por quê? Porque eles estão enxergando o mesmo arco capaz, o mesmo arco. Eles determinam o mesmo arco. Então todos eles valem metade desse arco. Se eu pegar um outro aqui, escrito, também vai valer alfa. Certo? Ou seja, todos esses pontos aqui, eles vão determinar o mesmo ângulo, vão enxergar o segmento, né? Vou chamar esse segmento aqui de PQ,
todos esses pontos enxergam o segmento PQ do mesmo ângulo. Pensa na questão do palco, né? Se PQ fosse um palco, bastaria eu posicionar os holofotes ao longo dessa circunferência. Se eu posicionasse os holofotes ao longo dessa circunferência, eles iluminariam o mesmo pedaço do palco. Exatamente. Certo? Então, esse pedaço da circunferência e esse arco mede 30 graus. E eu quero saber o ângulo entre essas duas cordas que se cruzam, tá? E outro exemplo que eu também quero trabalhar com vocês é o seguinte, eu tenho aqui eu sei que esse ângulo aqui é de, sei lá, 80 graus. Quero saber esse ângulo X aqui. Tá? Como é que fica? Bom, esse primeiro exemplo aqui. A ideia dele é o seguinte, ó. A ideia é você ligar essa extremidade da corda com a outra extremidade da outra corda. E aí o que vai acontecer? Esse ângulo aqui é um ângulo inscrito, né? No arco de 40. Então ele vale metade de 40, ele vale 20. Da mesma forma, esse ângulo aqui é um ângulo inscrito determinado pelo arco de 30. Então ele vale a metade, ele vale 15. Né? E por fim, o x, ele é o quê? Ele é o ângulo externo desse triângulo que tem os ângulos de 15 e 20. Então ele vale a soma. O x vale 15 mais 20, que é 35. Entendeu? Então tem vários exercícios legais que saem daí dessa ideia de ângulo inscrito. E esse outro aqui, o último exemplo. A gente tem o seguinte, ó, esse ângulo aqui é de 80, certo? Então, o que vai acontecer? Ele determina um arco até aqui no valor de 160 graus. E aqui, esse ângulo X determina um arco no valor de 2x. Rapidinho, gente, espera aí.
que tudo aqui é uma volta completa de 360. Então, 2x é igual a 200. Então, x é igual a 100 graus. Certo? Então tá. Então acho que eu vou parar por aqui. Só com isso, com essa parte aqui, dá para vocês fazerem bastante exercício da lista, tá? Vou soltar a lista lá no grupo agora. Deixa eu soltar aqui. Módulo 3, tá? Soltei lá no grupo. Meu computador está muito lento. E aí já dá para vocês irem tocando exercícios. Ó, a parte inicial é justamente desse final que eu falei, de ângulos na circunferência. Aí vai seguindo. Aí tem uma parte de comprimento de arco, a partir da questão 25, que aí eu vou pedir para vocês pularem. Tá? Então pula a parte de comprimento de arco, que a gente vai dar depois. Depois tem a parte reta de circunferência, que é a partir do 34. Então pula da 24 até a 33, né? Ou se quiser, se você já se sentir seguro para fazer a teoria, já souber a matéria, pode tentar fazer. E aí pronto, dá para fazer, são 4 tópicos, vocês podem fazer o 1 e o 3, são as matérias que eu já dei, os tópicos 1 e 3. Tá legal, gente? Aí o tópico 2 e 4 eu vou concluir na próxima aula. Belezinha? Tranquilo? Então tá, gente. Vou fechar aqui a gravação.